Olá! Na aula de hoje nós vamos conversar sobre os princípios da execução. Os princípios são as colunas, as vigas mestras do processo executivo. O primeiro princípio é o princípio do devido processo legal. Ele se funda em dois pressupostos: efetividade e utilidade. Os atos executivos, eles têm que trazer o resultado pretendido, daí vem a efetividade, e tem que ser úteis ao credor e ao órgão estatal que promove a execução. Tá? Esse princípio é simples, é de fácil compreensão. O segundo princípio é o princípio do contraditório na execução. Bem, nós sabemos que o processo, vamos falar aqui de um título executivo judicial. Nós temos um fato, que seria, por exemplo, um acidente de trânsito. Aí nós vamos decidir quem é o culpado ou não. Nós vamos discutir teses jurídicas, fazer prova e nós vamos definir de quem é o direito. E depois nós temos o fato, que se transforma em direito, e nós vamos transformar esse direito em fato novamente. Então, aqui nós discutimos tese, discutir tese, teses jurídicas. Aqui nós temos atos executivos, discutir. Então, a pergunta que se faz é o seguinte: sim, professor, o local para discutir direito é no processo de conhecimento, ou na fase de conhecimento. O local para prática de atos é na fase de execução. Então, no processo executivo, não se discute direito, via de regra. Você não tem tese sobre responsabilização ou não. O que se discute, o que você tem aqui são controles dos atos executivos, ou seja, da regularidade, do valor da penhora, da empenhorabilidade de bens, tá? Vamos aqui falar como se dá essa defesa. Defesa na execução. Tem uma definição muito feliz do professor Humberto Teodoro Júnior, que ele diz que a defesa, o contraditório na execução, se dá na ilha dos embargos, ou seja, é restrito à matéria dos embargos. Mas, na verdade, o conceito é um pouco mais amplo. Nós temos defesas próprias, também chamadas diretas. São aquelas que ocorrem nessas ilhas do processo de execução. Nós temos os embargos à execução, no título extrajudicial, nós temos a impugnação no título judicial, nós temos aqui também a exceção de pré-executividade. Ela se funda em nulidades que o juiz pode conhecer de ofício, ou seja, independente de requerimento da parte, ou seja, pagamento do título, a prescrição do título, a nulidade, a ausência de título executivo, são matérias que podem ser levantadas no processo como matérias de ofício. E nós temos defesas impróprias ou indiretas.
O que seria isso? São aquelas que são feitas por ações. Ações. Exemplo, ações autônomas. Ações autônomas. Exemplo, declaratória de nulidade, nulidade do título, declaratória de inexistência de dívida. Nós temos ação de consignação em pagamento, consignação em pagamento. Nós temos revisionais, você altera o valor da dívida dando certo e, consequentemente, da obrigação. Então, declaratório de nulidade, declaratório de inexistência de dívida, consignação em pagamento, revisionais, embargos de terceiros, tá? Essas são ações impróprias, defesas impróprias ou indiretas, são formadas por ações autônomas. Nós já vimos então o princípio devido processo legal, vimos o contraditório na execução. Agora nós vamos ver terceiro princípio, execução com título. Com título. É numa máxima em latim que vocês vão encontrar nulla executio sine titulo. Nula execução sem título. Não recordo bem o autor, mas tem um que tem uma frase muito feliz, que ele diz que o título é o bilhete de ingresso para a execução. Ele é o começo da execução, ele é o elemento essencial para a execução. Ele gera dois efeitos do título, do título executivo. Ele gera efeito processual. O executado passa a ser tratado como devedor e ele gera efeitos materiais, que são atos de constrição patrimonial e restrição de direitos. Então, o título ele é o elemento fundamental do processo executivo. Ele é o bilhete de ingresso na execução. Uma execução sem título não existe. Então, a parte pode entrar com uma exceção de pré-executividade para a extinção dessa execução. Vamos aqui para o quarto princípio. Também vamos usar em latim. Nulla executio sine lege. Nula a execução sem lei. Mas o que seria isso? Ele se funda no princípio de que apenas a lei pode criar títulos executivos. Títulos executivos. Ela que os elenca, que define seus elementos e características. O conceito de título executivo hoje na nossa legislação é muito aberto. E os requisitos legais para os conceitos, para os títulos mais simples, são bem acessíveis e de fácil preenchimento. Então, é uma cautela que a execução tem que ser fundada nos tipos previstos em lei, o título executivo. Nós temos aqui um outro princípio muito interessante, que é o princípio da tipicidade. Tipicidade e atipicidade. Aqui, artigo 139, inciso 4 do CPC. Vamos lá. O que diz o princípio da tipicidade? Os atos executivos estão previstos em lei. E o da atipicidade são aqueles que dão maior efetividade, ainda que não previstos em lei.
O 139, inciso 4, ele permitiu uma abertura, o artigo do CPC, ele permitiu uma abertura ao prever a utilização de medidas executivas atípicas na obrigação de dar quantia certa, que é a mais complicada. Tem uma classificação interessante, se aparece aqui, do jurista Didier Júnior. Ele diz que, com a qual eu concordo, nas obrigações de fazer e não fazer, elas são naturalmente atípicas. Ou seja, o juiz vai buscar aqueles meios mais aptos a ensejar o cumprimento da obrigação. Já a obrigação de dar quantia certa, elas são naturalmente típicas, ou seja, você vai seguir os atos, vai intimar, fazer penhora, proceder à alienação do bem. Frustradas essas medidas, você recorre para as medidas atípicas. Então, elas têm primazia, em primeiro lugar, e as atípicas seriam subsidiárias. Mas isso não subsidiárias, primárias e subsidiárias. Existem outros doutrinadores, como o Marinoni, que sustentam que as medidas atípicas não têm caráter subsidiário e podem ser utilizadas desde o início. Beleza. Agora, o que são medidas atípicas? Vocês já devem ter ouvido, por exemplo, bloqueio de cartão de crédito. Ou seja, se a parte não tem dinheiro para pagar a dívida, não tem como usar cartão de crédito. Então, bloqueia-se o cartão de crédito, apreensão de CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Se a parte não pode pagar uma dívida de 2.000, não tem como manter um carro. Então, apreende-se a CNH. Outras medidas, apreensão de passaporte. Se o sujeito não paga uma dívida de R$3.000, ele não tem como viajar para o exterior. Então, bloqueia-se o passaporte. São medidas de estímulo ao cumprimento da obrigação e criando ônus ao devedor. Muito se fala hoje em dia em efetividade da execução. Ainda vamos ter uma aula específica sobre isso, mas uma pergunta que chama a atenção: o que vale mais? Você pagar a fatura do cartão ou pagar a sentença, condenação da sentença? Você, por exemplo, tem R$2.000. Você tem a fatura do cartão de 2.000 e a sentença de 2.000. Se você fizer uma pergunta, 90% das pessoas vão pagar a fatura do cartão. Por quê? Tem mais ônus. Então, as medidas atípicas, elas trabalham com a efetividade do processo de execução no momento que elas tornam mais oneroso o inadimplemento da obrigação judicial, tá? Do título executivo. Então, isso é matéria de outra aula, mas já fica para vocês entenderem o que são medidas atípicas. 139, inciso 4. Vamos aqui, esse foi o 5º princípio, vamos para o 6º princípio. Disponibilidade da execução. Ou seja, a execução ela é feita no interesse do credor. A execução é feita no interesse do credor. Então, ele pode desistir da execução ou pode desistir de alguns atos executivos, tá? Vamos outro princípio, patrimonialidade. A execução, ela incide sobre o patrimônio e não sobre a pessoa. Vou riscar aqui, não incide sobre a pessoa. Antigamente, a execução era pessoal, mas há muito tempo o direito evoluiu, ela passou a ser patrimonial, incidindo sobre o patrimônio do devedor, e existem alguns bens que são por natureza impenhoráveis. Aqui recomendo a leitura do artigo 833 do CPC. Também vamos estudar essa matéria adiante. Nós temos aqui o 8º, princípio, está aparecendo, né? Princípio da menor
Onerosidade. Ou seja, a execução ela é feita, como nós vimos, no interesse do credor, mas com menor ônus para o devedor. Interesse do credor, mas com menor ônus possível para o devedor, tá? Então, se eu tenho várias formas de praticar um ato executivo, eu vou fazer a que seja menos gravosa para o devedor. É também conhecido como princípio da menor gravidade. Nós temos aqui o nono, princípio da boa-fé. Boa-fé objetiva. Que significa isso? O devedor deve evitar sem procrastinar, ou seja, sem defesas inúteis, temerárias, deve conservar o patrimônio,